Boa noite a todos, a todas. Tudo bem? Estamos começando mais uma live aqui pela nosso Harmonia e Luz, com calma, com paciência, com a oportunidade que Jesus nos dá de refletirmos, sobre esta importante e eu diria essencial doutrina espírita para o nosso presente momento, da história, da humanidade. Eu sou Miguel Brambila e fico feliz pela oportunidade que me é dada de estarmos juntos, aqui, nesse momento. O pessoal vai se associando daqui a pouco também a este espaço, não é? E vamos juntos conversar um pouquinho, tá legal? Sobre essas questões todas relacionadas à nossa busca pela felicidade. A importância de estarmos juntos nesse momento. Tá tudo certo por aí? Agora são quase 19h15, faltando uns minutinhos aí. Eu insisti no tempo para começar um pouquinho antes, até justamente para fazer essas pequenas testagens, que sempre são importantes. Enfim, trazendo água fluida, a ser fluidificada sempre, que nos acompanhe. A água da sua casa é fluidificada nesse momento. Tá legal? O que nós vamos falar hoje, nós vamos começar depois da oração. Então é importante que a gente tenha alguns recados a passar também, que são importantes no sentido de uma caridade consciente e persistente. Que é, por exemplo, nós temos aí na lojinha virtual o brechó, nós temos também as campanhas que são feitas regularmente, e também temos a importância aqui, não é, da palavra. Estamos juntos através desta nossa do nosso diálogo. Agora são 19h17, não é? Então vamos juntos conversar um pouquinho. Eu peço que façamos uma oração, que tenhamos a coragem de pedir a Deus aquilo que nos é necessário como caráter, como pessoas, e que juntos possamos nos encontrar no exercício do ser espiritual, na busca de dias melhores e no consolo prometido. Seja feita a tua vontade, Senhor Jesus, esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja. Eu vou ler um trechinho aqui, não é do Evangelho, mas é de um livrinho que todo mundo conhece, que é o Minutos de Sabedoria, que eu vou abrir ao acaso também, igual ao Evangelho, porque são interessantes gotas de sabedoria e de conforto que podemos utilizar. Saiba dominar-se e vencer-se a si mesmo. O vitorioso não é aquele que vence os outros, mas o que vence a si mesmo, dominando seus vícios e superando seus defeitos. A vitória sobre si mesmo é muito mais difícil, e quem consegue isso poderá ser classificado como verdadeiro herói. Aprenda a dominar-se e jamais desanime. Se desta vez não conseguiu, recomece e um dia sairá vitorioso. Torres Pastorino. Então veja bem que é importante esse nosso contato com a sabedoria, do se tentar outra e outra vez, não é? Do se querer condicionar ao aprendizado constante, raciocinar na direção
de um tempo infinito, de um tempo aonde nós possamos nos comparar com aquilo que seremos daqui a um tempo, no futuro. Eu li agora há pouco numa questão de esforço, uma exposição do Divaldo Franco, lembrando que ele contextualiza bastante, né, as suas exposições, as suas histórias. Então ele fala como os judeus, por exemplo, podem confiar no Deus Criador depois de passarem pelo Holocausto. Como pode, né? E ele conta essa história. Como acreditar em Deus depois de você ter a sua família humilhada pelos nazistas, morta, e com todos os malefícios, né, que acontecem. Então vejamos, né, que ele explica daí a sabedoria de Deus numa história que ele conta, que Deus escreve certo por linhas tortas. Ou seja, que há mistérios que nós precisamos colocar na nossa certeza do dia a dia, porque senão nós não conseguiremos desfrutar de uma maneira eficiente da fé que nós temos. E isso tudo nos traz importantes desafios. O principal deles é continuar comparando os acontecimentos das nossas vidas com a nossa dificuldade de evoluirmos, com a firmeza necessária do bom cristão. Estamos agora na pandemia, passa um ano, passam 2 anos, às vezes uma vida inteira e não é suficiente. Nós precisamos mudar o nosso ponto de vista e comparar as nossas realidades de uma outra maneira, não é? De uma outra maneira que nos traga a certeza de que se nós estamos sofrendo e não sabemos por quê, é justamente porque se não semeamos nesta encarnação, foi na outra, ou na outra, ou na outra. E que a sabedoria de Deus, ela vai além da nossa matemática, que é rasa, que não compreende basicamente o que é a simples encarnação. O Divaldo Franco conta, né, nessa história, que eu vou resumir, né, porque ali é o Divaldo Franco. Ele se encontrou com um cidadão, fizeram uma viagem, um cidadão e outro, 2 rabinos, né, judeus, e um perguntou para o outro como ele estava, né, na questão do sofrimento. Tem alguma dificuldade com o som, vocês me avisem, por favor, tá? Eu não sei se eu estou com o retorno aqui. Estou falando bem lentamente, né? Mas depois eu vou conferir aqui. Então, nesse sentido, o rabino falou de Deus e tal, e o outro disse, olha, eu não acredito nesse teu Deus, para o outro que também era judeu, porque a minha família foi dizimada. E meu filho e minha esposa, né, foram assassinados pelos nazistas. E um dia, numa sinagoga, ele encontrou um jovem lá, entrou numa sinagoga por um motivo, e descobriu que este jovem era o filho dele que não havia morrido. Estava há 30 anos desaparecido, mas a mãe havia protegido ele das balas dos nazistas, e ele acabou, portanto, se salvando. E virou rabino, não é? E assim
encontrou a felicidade, né? Encontrou a... Né? Eu acho que eu estou com um pequeno delay aqui. Tá tudo certo aí? Estão escutando bem? Legal. Então, descobriu ele que ele era um rabino, que o filho tinha sido salvo e que o pai e o filho se encontraram depois de 30 anos, mesmo aquele judeu negando a Deus. Né? Então, isso eu vou botar o link aí para que a gente possa, depois, quem quiser encontrar essa mensagem do Divaldo Franco, para que entenda que o repetir da fé raciocinada significa continuar a refletir que não há efeito sem causa em absolutamente nada. Que 2 e 2 sempre será 4. Que as leis da física, da química, já descobertas e comprovadas, as leis gerais, não serão revogadas. Elas serão sempre leis. E a lei da reencarnação, ela é uma lei criada por Deus e não por nós, incapazes, não é, de estarmos muitas vezes na plenitude da consciência, agindo de acordo com esta compreensão. E, portanto, em vários momentos nos sentimos vitimizados. Em vários momentos nos sentimos peixes fora d'água. Em vários momentos achamos que o sofrimento é prolongado demais para as nossas forças. Em vários momentos observamos o quanto de mudança temos que fazer para pacificarmos o nosso próprio coração, neste impulso de, muitas vezes, libertação que nós queremos ter do próprio passado. Então, o que nos torna mais inteligentes ao continuarmos andando no raciocínio da fé, né? Boa noite, Cândido. Tudo bem com o som aí? Dá uma curtida aí se está tudo bem, por favor. Importante, no sentido da fé, é estarmos numa questão filosófica bem lúcidos de que o Deus que está dentro de nós e que permeia todas as coisas e que nos criou não é exatamente a nossa dor e a nossa consciência. Ou seja, o que passa pelas nossas vidas e a luz ou a sombra que foi emitida em algum tempo do nosso período encarnatório ou reencarnatório de uma vida passada, que até agora, pela misericórdia, pelo anteparo que se diz do esquecimento, pelo biombo, não é? Pela sombra, pelo véu do esquecimento, é um véu espesso, que não nos permite saber exatamente o que fizemos, para que não desistamos de andar para frente, nos diferencia e nos torna, como diz o Haroldo Dutra Dias, numa relação com Deus. Sim, Ele está dentro de nós, mas não como um hospedeiro, não como um parasita, não como um ser que não nos permite autonomia. Ele nos sustenta a vida, pelo movimento involuntário da vida. Nós falamos o outro dia que não temos o poder sobre a criação da vida, também não temos responsabilidade e nem o poder sobre a morte do espírito. Do corpo, não temos o direito, não podemos, né, subjugá-lo à antecipada morte, porque é um suicídio contrário ao caminho do progresso mais feliz. Só que nós estamos ainda impregnados desta nossa inferioridade.
Então, nesta relação, para que a gente consiga se manter, ou consigamos nos manter confortáveis ao desfrutarmos do espiritismo cristão e de continuarmos aceitando a fé raciocinada, sem mistificação, sem pressa de resolver as coisas, sem ansiedade, nós temos que renovar, como se faz numa escola primária, no exercício da vida, as expressões da fé, as expressões da prática, que significa que nós somos um fator da expressão. A expressão matemática, né, só para lembrar o que é, ela é composta por várias coisas, né? A, B, C, 2, mais 2, os sinais, os números, né? Até que ela chegue ao resultado. Então, no processo de nos tornarmos deuses à imagem e semelhança de Deus, nós somos um ponto importantíssimo dessa equação, que é a nossa consciência. Mas a minha consciência, ela está em Deus ao mesmo tempo que ela está separada de Deus. É filosofia, porque senão eu não poderia observar Deus. Deus é maior que o próprio universo, porque foi Ele que criou o universo. Ele está fora do universo, Ele está fora do espaço-tempo. Por que eu estou falando isso? Desculpa. Porque é muito comum, sejamos espíritas ou não, renegarmos o raciocínio lógico. Temos dúvidas sobre a nossa sanidade mental. Será realmente que é isso? Será realmente que existem esses espíritos que se fala? Eu sou médium, né? Até participo das reuniões, eu escrevi aqui algumas coisas, eu vi as pessoas. Será que não é um teatro isso? Porque o médium vidente é muito raro. E as certezas filosóficas, elas, diante de um momento difícil como nós estamos vivendo, natural que se deprimam as nossas convicções. Pensamos muitas vezes que Deus não está trabalhando no processo de amparo aos filhos de boa vontade. Como disse, né, num diálogo com o Zé, quando mandei o tema para hoje, o José Luiz, aqui da nossa casa, ele me disse, é bom a gente conversar sobre isso para lembrarmos que Deus está no comando. E aí nós costumamos, infantilmente, desafiar os desígnios de Deus, desafiar, inclusive, né, os porquês divinos, também pelo cansaço. O cansaço que nos exige estarmos prontos para o sacrifício da transformação. Não há o parto sem o cansaço da mãe de carregar aquele filho. Se aquele momento não chegar, da separação, que depois se transforma em outro tipo de relação, mas até aquele momento de corte de cordão umbilical, se não há aquele estresse da natureza de expulsar aquele ser que ali surgiu, não haverá o nascimento, não haverá uma nova vida, uma nova construção. É um exemplo, dependente do rumo que tome aquele espírito. Na perfeição da reprodução humana, por exemplo, ou outros momentos. O que é importante, portanto, que nós entendamos o ponto de vista filosófico, espírita, que eu quero colocar aqui para nós todos nesse momento, e para mim, porque surge de nossos problemas e até do nosso próprio conflito interno, o processo de evolução espiritual e de permanência no caminho religioso espírita, é que não importa o que façamos, não importa o que aconteça, não importa o que venha de fora, Deus
não nos abandona. Ele é a misericórdia infinita. Mas você vai dizer, sim, eu sou espírita há muitos anos e a minha empresa foi à falência por causa da pandemia. E é isso que o Divaldo Franco fala muito claramente no vídeo que eu citei, onde ele conta a história do judeu, né? Como os judeus da Segunda Guerra, que tiveram suas famílias dizimadas e que é uma religião mais velha que o próprio Espiritismo, bem mais velha, conseguem conviver com Deus e entender os seus desígnios sem sacrificá-lo, não é? Intelectuais da era moderna pregaram a morte de Deus num mundo totalmente desconstruído pela incapacidade humana de se unir. Pela incapacidade humana de compreender, por exemplo, que nós agimos mais próximos dos bandos animais, que têm um instinto de sobrevivência, dos enxames de insetos, que também têm o mesmo instinto dos reinos animais, mas que nós temos uma consciência hominal já há bastante tempo como humanidade, não só como espiritismo. E dividimos as políticas em liberalismo, em socialismo, em capitalismo, em comunismo, esquecendo-nos que somos humanos e que fronteiras ou que ações políticas são também humanas. E que todas elas, no momento da análise histórica, estão sendo ineficazes, porque nós vamos entender que as palavras de Jesus não passarão, que não sobrará pedra sobre Roma e sobre a nossa nova civilização neste momento de transição planetária, até que aceitemos a verdade absoluta de Deus. E a maior parte dos seres humanos ainda não acredita em Deus, são os agnósticos, os intelectuais, os cientistas, materialistas, mesmo que vejam o universo em expansão, ou que se avance com essa tecnologia imitada da natureza, e mesmo que as galáxias se choquem, ainda assim não se curvam ou não nos curvamos aos desígnios de Deus. Ele que é capaz de criar essa matemática perfeita, como a historinha que conta o Divaldo, onde não existe o acaso, onde uma série de fatores, e nós, como disse eu, somos um fator da equação universal, positivo, sempre o resultado desta equação, de quem busca a verdade que nos leva a Deus, é o progresso, a sabedoria, o aprendizado, a experiência, quando é bem intencionado, nos trará, então, paciência, nos trará a persistência, nos trará o aprofundamento da relação com Deus e com esta nossa doutrina evolucionista que nos leva à perfeição na medida que nós vamos estudando, nos trará certezas de que estamos no caminho certo. De que esse caminho certo, ele exige que você consulte o seu mapa, a sua bússola constantemente na tua consciência. Porque caso contrário, logo ali você vai achar que as tuas ações não foram perfeitamente calculadas e que teu anjo da guarda, que o teu mentor, que menos você, que tem o livre-arbítrio para escolher o caminho que quer seguir, ou o obsessor, né, ou o outro que sente ciúmes da sua vida, que você imagina que seja, né, as suas dificuldades maiores do que a de todos os outros, de que seus problemas sejam únicos e de que os seus medos exijam, né, a presença absoluta e exclusiva de um Deus só para você. Apesar dele existir, ele nos estimula a sociabilidade e outros desafios filosófico-morais, mas ainda nos testando. Sim, talvez aqui, o pessoal aí que está chegando aí, né, que são companheiros de todas as semanas, né, o meu boa noite, o Jaime, a Lúcia, outros tantos aqui, e eu
e vamos dizer, né, não nos sintamos assim tão carentes de certezas. Mas se formos sinceros, sim, nós nos sentimos. Como quando a gente pensa aquela vontade que você tem de fugir para qualquer lugar nesse momento de pandemia, por exemplo, onde parece que nós estamos sufocados por uma névoa, cada um no seu país, cada um na sua casa, cada um na sua história, e que isso vai se prolongar, não é? Sempre no sentido da esperança. Em tempo recorde conseguimos a vacina, mas temos agora os desafios de um país mal construído, porque nós também não trabalhamos para colocar as pedras na calçada, pavimentarmos melhor este caminho como cidadãos aqui, neste plano, de uma maneira mais convicta. Pelo nosso medo, pela nossa falta de cultura de termos esta participação social, pela nossa incapacidade, às vezes, de desligar o canal da novela e entendermos o que está acontecendo no círculo de pais e mestres. Quando nós observamos, por exemplo, o cidadão que estaciona em cima da faixa de segurança, mas para não nos incomodar, fingimos que não vemos. Quando nós observamos agora, em tempo de distanciamento social, a pessoa que se aproxima, né, erradamente do outro e fingimos que não vemos, ou que não usa luvas, que não usa máscara, porque não é problema nosso, e às vezes é até perigoso, achamos, não é? Quando nós observamos calados a estupidez humana do noticiário que prega muitas vezes a sua responsabilidade, mas também não age na mesma direção, que não dá exemplo, ou seja, o jornalista, seja o político, seja o expositor, o facilitador, seja o que for. Porque queremos o exemplo no outro, né? Queremos que o outro junte o lixo na praia, queremos que o outro visite os parentes que nós não visitamos, queremos que o outro reze por nós, queremos que o outro evolua por nós. E nós, ao absorvermos um pouco que seja, por um tempo que não sabemos se ele é raso, né, ou se ele será profundo, na hora realmente da tempestade, nós vamos nos cansar na primeira onda, ao invés de conseguirmos forças para remar até terra firme, passaremos, e aí está o bem e mal sofrer, dito no Evangelho, a justificar pela depressão, pela necessidade de remédios, por todas as questões que nos colocam como se fôssemos vítimas de algo que não dependeu de nós. Sendo que a equação que move o nosso destino, o fator mais ou menos, somos nós próprios nas escolhas que fizemos. O mais será o entender que eu tenho limitações ao longo do dia, ao longo do corpo que eu carrego, ao longo de entender, no passar das horas, que a vida é eterna, que eu sou um espírito imortal, mas que isso não vai me tirar como um privilégio da dor e do sofrimento de estar encarnado num tempo de pandemia, de transição planetária e de expectativas, onde eu preciso realmente refletir quais são os meus rumos, quais são os meus caminhos, quais são as minhas decisões, o que eu estou fazendo no contato comigo mesmo, no silêncio das horas, no silêncio desses momentos de vida doméstica, no escritório, na casa, no trabalho, né? Muitas vezes nós já fugimos do silêncio para não entrarmos em contato conosco mesmos. Porque se nós saíssemos hoje do corpo e não voltássemos, e passássemos a ter a lucidez plena de que estamos no plano espiritual, nós não estaríamos imediatamente cientes de tudo aquilo que nós já vivemos em vidas passadas. Cientificamente, essa questão do esquecimento, ela é trabalhada pelos psicólogos siderais na memória do espírito para que a gente não sofra um choque de realidade ao desencarnarmos. Tanto que muitos não percebem que desencarnam. Os mais lúcidos já acordam fora do corpo e já estão prontos para continuar o trabalho.
mas a grande maioria, como nós, ou estará sendo carregado em sono profundo para um hospital no plano espiritual, para despertar achando que ainda está no hospital na Terra, para depois, como diz bem claramente no nosso lar, começarmos a nos readaptar até que nos informe. Vai aparecer alguém da nossa família que já desencarnou disfarçado no primeiro momento para nos dar um susto, não nos dá um susto, né? Para que a gente não saia correndo achando que é um sonho ou que é um fantasma ou que nós enlouquecemos. E aos poucos, psicologicamente, né, se dará aí a notícia de que você deixou tudo para trás. Seja no desencarne anunciado, através da partida que se dará mais cedo ou mais tarde. Então você veja que nós temos, para lutar contra a depressão e para termos prazer em viver, fatores que se somam ao nosso livre-arbítrio, que é uma que nós vamos deixar a vida física mais cedo ou mais tarde. Então a gente pensa, mas para que eu preciso então construir propriedade, viver, ganhar o pão de cada dia se eu vou morrer? Por que eu não fico aqui esperando a morte chegar? Qual é o objetivo disso? O trabalho, a evolução, a sabedoria, a possibilidade de reflexão, de autoconhecimento, erros e acertos que você passa a ter dentro de si para saber como você se comporta psicologicamente. Quando chegarmos do outro lado, então vamos dizer para você assim, olha, para nós, né, já fizemos isso muitas vezes, já passamos por isso, a instituição espiritual vai nos dizer através de um assistente social do plano espiritual, um anjo da guarda, um médico, uma psicóloga, depois de um certo tempo que nós já desconfiamos que alguma coisa está errada, você deixou o seu corpo, né? Você não vai mais poder pegar a chave do teu carro, você não vai mais poder abrir suas gavetas, você não vai mais poder usar o teu celular, porque o teu celular ficou lá do outro lado. Você vai ter que recriar aqui, através do seu esforço, a tua realidade, que é a física do poder do pensamento. Então você vai trabalhar, ter bônus horas, você vai ter também matérias, energias e vai poder ter aí direito ao seu lar, a objetos, a sua felicidade, ao exercício dos teus talentos. Mas a gente pensa isso quando está encarnado? Às vezes sim, às vezes não. Porque ao mesmo tempo que eu não posso antecipar esse momento de chegada do outro lado, e quando eu estou lá eu quero entrar na fila para voltar, para exercitar isso e chegar melhor lá, porque é mergulhar e sair deste mergulho, eu preciso então calibrar e equilibrar essas energias com o convívio físico com aqueles que estão aqui neste plano ainda totalmente descosturado, desconstruído numa colcha de retalhos mundial de filosofia, de pensamento, de política. E aí deixar isso em boa convivência com a fé espírita, sem ser um fanático e sem ser um negacionista, exige, no mínimo, não é, de paciência. Exige, no mínimo, de sinceridade para conosco mesmos. Exige um mínimo de condição humana de se aproximar de um sentimento de que você é um ser imortal em aperfeiçoamento, mas que ainda não está pronto para a perfeição. Portanto, você vai ter que se tornar paciente consigo próprio ao conviver com as suas imperfeições, para que possa ter paciência com os outros também. Isso tudo renova a nossa vontade de sermos cristãos. Renova a nossa vontade em acreditarmos. Não ficarmos 24 horas contemplando como se não houvessem tempestades, como se não houvessem falhas administrativas no geral de todos, como se pudéssemos simplesmente esperar o tempo passar, bom, nos omitindo dos nossos deveres e simplesmente semeando por caridade que seja, né? Pagando uma mensalidade, pagando a Legião da Boa Vontade, pagando uma mensalidade no centro espírita, dando um rancho de vez em quando, lendo um romance espírita, sem dinamizarmos essas forças em nós para um controle mais saudável do nosso processo evolutivo. O que eu quero dizer com isso tudo, com todos esses floreios, que poderia ser dito diretamente, é que quando a prova aparece, né,
É porque o discípulo está pronto. Então, se falhamos, é porque ou negligenciamos a prova e não fizemos ela com toda a capacidade que temos para vencer, porque Deus não nos dá provas insuperáveis, ou simplesmente porque em algum momento houve um erro de reflexão. Não significa que não teremos uma nova oportunidade, novas provas, não. E ao mesmo tempo disso, quanto mais andamos na direção da procura do mérito espiritual, de enxugarmos as lágrimas pessoais e do próximo, demonstrando em nós que somos cientes de que a morte não existe e refletindo isso no nosso comportamento, nos traz uma certa insatisfação com os acontecimentos que nos cercam e questionamos a verdade de Deus sobre isso, da lei de eterno retorno, a lei da reencarnação, entenderemos que qual é o conceito que temos das nossas vidas passadas se nós não temos acesso sobre elas? Qual é a capacidade de avaliação que nós temos sobre os nossos atos, se não de forma relativa, diante da misericórdia do esquecimento? Quantas e quantas encarnações vivemos de uma maneira arrastada e chegando na hora H, fugindo do simples compromisso de evitar o impulso criminoso com relação ao nosso próximo, seja ele qual for e em que escala ele tenha nos levado à perdição. Não achemos que, pelo fato de estarmos cercados da cultura, da espiritualidade, não somos desafiados pelas emoções primitivas, muitas vezes estimuladas pelo fator exterior daquele que vem nos cobrar a satisfação de colocarmos as coisas de volta no lugar, aquilo que retiramos por paixões inferiores, e outras vezes até pelo refluxo dessas paixões que ainda existem em nós e que ali não estão acalentadas de uma maneira não a serem reprimidas, mas a serem suplantadas ao se transmutar isso em sabedoria. Porque todos os instintos criados por Deus no reino animal e que nós transportamos para o reino hominal depois de um certo tempo, eles têm uma função. O medo é um profundo instinto de sobrevivência. Por exemplo, um dos sintomas de quem está afetado por este vírus mortal, que não tem cura. A cura é uma roleta russa, ele está associado ao karma de cada um de nós. Aqui eu posso falar porque somos todos espíritas, ou pelo menos simpatizantes ou curiosos. Então, na sabedoria de Deus, ele vai buscar lá dentro da tua genética o programa kármico que está dentro do teu gene, e isso é possível se fazer essas alterações genéticas através da vontade de Deus e dos seus prepostos, e agir naquela fraqueza, ou seja, no fígado, no pulmão, no cérebro, no coração. Então não tem cura. Quando existe a cura é porque você não estava designado a desencarnar naquele momento, independente de caráter. Não é porque você é bom que não desencarna, ou você é mau desencarna. Ou nós, né? Mas existem critérios bem profundos e claros nesse sentido, e que nós temos a vacinação. E já há corrupção, inclusive, nesse sentido. Então veja bem como nós estamos numa sociedade primitiva, não é? Pessoas querendo se avançar nesse sentido, percebendo ainda de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma, porque é Deus que está no controle de tudo isso. Esta beleza dessa inteligência viva, deste micro-organismo, e de outros tantos, tudo que é vivo e tudo que é criado que não é obra humana, ainda nos desafia. As ciências políticas, por exemplo, que também são ciências, elas são materialistas. Aquelas todas citadas, elas baseiam-se na matéria e numa igual divisão de matéria ou numa divisão de oportunidades, na geração de riquezas para que todos neste plano se tornem felizes. E não acontece isso
E nós teremos que deixar isso tudo. Então, nós somos cristãos mergulhados fora de época. Quando a dor bate na minha porta, Deus errou o endereço. Puxa vida, porque quando acontece com 210 mil brasileiros, ou quanto acontece com 400 mil americanos que vivem lá no norte do mundo, quando acontece na Índia, na Europa, nós achamos que isso não é problema nosso. Quando neva em excesso no Japão, pegam fogos nas florestas dos Estados Unidos, queima a Austrália, se desmata a Amazônia, não é problema meu. A árvore que está no meu quintal eu vou tirar porque cai folhas. E eu tenho que juntar folhas, e juntar folhas me dá trabalho. Vou colocar uma calçada, porque senão eu vou ter que varrer. E isso não estou generalizando, mas veja que nós não somos tão arborizados assim como outras cidades que existem no Brasil. E não temos nem saneamento básico na maior parte do Brasil ainda. Então, como nós vamos conviver numa sociedade que tem carro voador quase, carro elétrico, nave espacial, e tendo que tomar em outra parte água de esgoto? O livro 2000 anos tem o complemento nos 50 anos depois. Então nós achamos que o Donald Trump, sem querer personificar no nome de alguém, porque todos somos passíveis da reencarnação, portanto, uma hora podemos estar num posto e cometer os mesmos erros, não é? O Chico Xavier falava isso com clareza. O Emmanuel fala isso também para todos nós refletirmos. Ele está lá na posição de senador romano, uma posição difícil de se ter, e reencarna 50 anos depois do seu desencarne como um escravo na mesma sociedade ao qual ele era mandante. Né? É claro que nós, lendo o romance espírita, nós achamos que a história e o tempo acontecem no tempo do romance. Nós vemos, tem romances muito bons, espíritas, que falam de 4, 5, 6 encarnações de um mesmo espírito, das suas trajetórias, e que a evolução daquele espírito se deu no tempo de leitura. Uma semana, 2 semanas, um dia. Então, isso nos traz profunda ansiedade, porque se você viu aquele espírito se transformar lá de um ser primitivo, ou de um ser exilado que era um gênio do mal, no planeta onde ele amadureceu a sua consciência e foi exilado para a Terra para aprender a amar e usar a sua inteligência para o bem, mas enfrenta todos os problemas humanos que nós temos consciência. Até que ele se transforme em luz, que normalmente é o que traz como mensagem positiva a possibilidade de transformação, de resgate, de regeneração, achamos que também o nosso tempo deveria ser assim. Só que temos que observar que esse período leva séculos. 100, 200, 300, 400, 500, 1000 anos. Às vezes mais. O Chico Xavier agora circulam notícias sobre ele através do Geraldo Lemos, que ele foi a reencarnação de várias figuras da nossa história, e faz sentido, porque há uma ligação psicológica nessas encarnações. Eu tenho referenciado isso, Platão, não é? o São João Evangelista, o profeta Daniel, lá da Bíblia. Mas se ele estava, como diz ele próprio para o Geraldinho, há 7.000 anos atrás, num posto de destaque no mundo, lá em Capela, onde ele vivia, junto com Bezerra de Menezes e muitos de nós, é bem provável que ele já tenha sido criado bem antes do que isso também, como nós, todos, ou não, dependendo do grau de consciência e de possibilidades. Porque a inteligência é cumulativa. É preciso que se saiba. Deus, um parênteses aqui, quando nos dá o mérito do trabalho e do esforço, mesmo que você seja mau, que você não respeite a Deus, mas que você estude, que você trabalhe, ele te dá o direito de desfrutar do teu trabalho. As nossas memórias são cumulativas. A inteligência não nasce com o corpo. Então nós nascemos em cada reencarnação tendo uma parte do acesso à nossa cultura, ao nosso progresso, ao nosso esforço de trabalho,
como Mozart, que tocava piano com 5 anos de idade, como outros gênios que aparecem com mais com proficiência, com mais, né, abundância, né, agora nesses momentos de globalização, porque sempre existiu e sempre existiram gênios que tiveram mais acesso às memórias astrais e que estão colocados em contextos, né, em situações que os façam ter acesso a esses dons. É por isso que os espíritos muito fortes intelectualmente, que negam a Deus, conseguem galgar essas posições. Então, Chico Xavier, há 7.000 anos, ele diz que eles estavam como se fossem uma nação nos Estados Unidos, ele era um general do Bezerra de Menezes, que era o presidente de uma determinada nação, e bum, fizeram uma guerra atômica lá. Trazendo isso para nós, foram 7.000 anos até que ele se transformasse no Chico Xavier, autor psicográfico de mais de 500 obras, todas elas sem direitos autorais, um ser que foi João Evangelista, que nós hoje no mundo da fama, se João Evangelista aparecesse e fosse reconhecido, né, nós acharíamos que ele estaria no mundo de glórias, de megatons, e ele estava lá como um velhinho, na ilha de Patmos, né, que muita gente, né, acha que deve nem receber a vacina atualmente. Né. Se fosse hoje, muita gente acharia que deixaria João Evangelista morrer porque já estava velho, com 90 anos de idade. Ele psicografou lá o Apocalipse. E outros tantos momentos de nossas vidas, ao qual achamos que a nossa vida passa o tempo, passa como num livro. Né? Começou lá há 7.000 anos, que passa numa obra aí, né, do tempo da nossa leitura. Então nós temos que aprender, caros amigos, irmãos, a controlar essa ansiedade para que não abandonemos a fé raciocinada. E esse é um raciocínio lógico da fé que está sustentada pelo pensamento de que somos eternos, imortais, e de que nós estaremos, como diz o Dr. Paulo Fructuoso, e gosto sempre de também fazer o mesmo raciocínio, numa equação de infinito, daqui a 1 trilhão de anos, pensantes, viventes. Como é bom quando você aprende uma coisa nova, né? Não importa a sua idade, porque aquele ditado que não se ensina truque novo para cachorro velho é para o animalzinho ali que está no seu instinto. Então você tem uma certa piedade, porque você não vai ensinar, né, o lugar onde ele vai fazer o seu cocôzinho se não ensinou quando ele era jovem. Não adianta você ficar judiando do bichinho que age por instinto pela lei, né, do reflexo condicionado. Mas nós somos seres conscientes, usamos 10% só da nossa capacidade intelectiva ainda, mas podemos sim avançar no sentido de, inclusive me ocorre exatamente nesse momento que uma das senhoras que foi vacinada hoje no mundo, ela é sobrevivente do Holocausto, foi prisioneira dos nazistas. O que moveu esta pessoa evitando que se matasse, que abandonasse o seu corpo? Senão uma profunda certeza de que a vida é boa. De que viver no plano físico é desafiar esta equação, de que estamos precisando encontrar melhores resultados e resolvê-la, no sentido da boa convivência, no sentido de que se pode deixar pegadas e passos, no sentido de que temos departamentos intelectuais e mentais que vão sendo trabalhados e configurados ao longo do nosso processo evolutivo, da nossa memória acumulativa, e que você pode até abandonar, se quiser, esse conceito de vida após a morte, e partir para o mistério da fé, como já havia acontecido de pessoas que deixaram de ser espíritas e se tornaram evangélicos, por exemplo, porque aquele conceito de céu e inferno e de justiça divina os agradava mais do que ter que suportar que nós somos vítimas de nós mesmos. Ter que aguentar o que você deixou para si próprio como herança desta ou de outra encarnação. Porque nós não temos
A mesma clareza que Chico Xavier tinha de lembrar 7.000 anos de suas vidas. E a mesma humildade de calá-las em si, né? Porque imagine se ele saísse, era o primeiro hospício, ele ia manter lá, achando que, esse aí pensa que é o Napoleão Bonaparte, né? Esse aí pensa que é a Cleópatra. Então você veja como a humildade e grandeza estão associadas, né? Quanto maior a luz de determinado ser, mais força espiritual ele terá para suplantar e superar o ego e entender que dentro dele este fervor de imortalidade precisava estar contido para que se expandisse de uma maneira eficiente neste processo de continuar construindo o caminho de uma nova era de transformação psicológica, de escolhas corretas para a paz. Sabendo que nos tira a paz, sabendo que nos dá paz, dentro do convívio conosco mesmos, na questão individual do ser, vamos forjando caráter, personalidades, conquistas, trajetórias e vida. Toda vida floresce, toda a vida é de Deus. E sendo assim, para que nós possamos ter uma parcela da compreensão desta personalidade, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, porque somente em Deus nós vamos encontrar a causa de todas as causas, o que a ciência insiste em teimar, né? Vai buscando no distanciamento do universo e cada vez mais perplexos estudam as galáxias se chocando. Eu escrevi agora há pouco numa matéria que não foi espírita que é irracional você observar somente por conceitos ditos da boca para fora que a Terra é plana, sendo que há muitas civilizações se observou sem os mesmos instrumentos que nós temos hoje que a Terra era redonda pelo movimento da luz, pela influência das marés, pelas estações do ano, pela posição do Sol. Então hoje com ciência, com telescópios, com voo ao redor da Terra, já se conhece todos os movimentos, ainda assim temos irmãozinhos que dizem que a Terra é plana porque querem que seja e com argumentos que são totalmente primitivos. Há uma explicação, vou até às 8h15, ok? Há uma explicação agora, 8h07, para que eu possa concluir o raciocínio para isso. Do ponto de vista espírita, neste momento, então, da transição planetária, houve, depois de um certo resguardo no plano astral, de espíritos que não fizeram seu progresso nem moral nem intelectual, por teimosia, por dureza de coração, da possibilidade da reencarnação, porque é só Deus que permite que isso aconteça. Quando algum espírito sombrio pensa que burlou o sistema divino, ele somente está sendo utilizado pela bondade de Deus para impulsionar certos grupos de evolução, e é por isso que muitas vezes o mal se atrita com o mal, levando a resultados como humus, não é? Como a podridão da terra que vira humus e que depois vira semente, numa comparação pífia. Os umbrais, alguns deles estão sendo dissolvidos. Umbral é aquela mentalização resultante do nosso pensamento criativo inferior, que nos levou ao charco, ao lodo ou cidades inferiores, né? Cidades primitivas no plano astral, que é a verdadeira vida, inferiores. Estão sendo diluídos, dissolvidos, saneados para que se transformem em cidades astrais melhores, porque nós não vamos virar anjo de repente, ou teletransportados toda esta quantidade de matéria para outros planos conforme o movimento dos astros, e muitos espíritos que vivem ali nem vão perceber essa mudança de endereço, para que lá continue a sua reencarnação. E os espíritos que têm ainda uma fração, uma filigrana de possibilidades de regeneração, que Deus enxergue, nesses próximos 100, 200 anos, estão sendo conduzidos à reencarnação. Por isso que a população segue aumentando.
numa última chance de misericórdia. Então nós percebemos que ainda há muita falência moral e psicológica e muita. Ou pessoas que pensam como na Idade Média, porque saíram, né, viveram 500 anos no plano astral como se estivesse na Idade Média, no olho por olho, dente por dente, lá mais para trás ainda, na Inquisição, nos preconceitos, no poder da força e não da moral. Seres que viveram, não é a pena eterna, mas nascem também porque ficaram 500, 600, 700, 1000 anos no astral inferior, com o conceito de que o inferno é eterno, porque 1000 anos é uma soma de tempo para quem tem uma noção limitada de tempo, e nós temos, grande. Mas se a vida é eterna para Deus, que criou galáxias eternamente, é um momento que se permite a reflexão. Esses espíritos nascem também inconscientemente, mesmo em contraste com a tecnologia que tem acesso, com pensamentos primitivos, de vingança, de pena de morte, de aborto, não é? Achando que isso é libertação, porque saíram desta sombra e que agora, né, estão novamente num corpo esquecidos de tudo isso, inconscientemente lembrando, mas Deus acha que eles ainda têm uma chance de permanecerem neste plano, passarem ainda, que no momento de transformação sairão para uma regeneração quase que como a que eu cito sempre do apóstolo Paulo, mais vertical, no sentido de acordarem para a luz e ainda conseguirem se manter neste plano terra para os próximos anos. E Deus nos coloca, inclusive, ou nessa condição, né, de receber a última chance, ou de auxiliar a divulgar esta doutrina espírita consoladora, para que essas pessoas então entendam e lembrem, né, que eles podem escolher o trilho do bem ou do mal, à esquerda ou à direita, referenciando-se à dualidade que Cristo citou para o nosso pensamento primitivo. Então é por isso que há aparentemente, né, uma convulsão do mal, um refluxo, né, do mal, como se estivéssemos aí vitimados pela teoria da conspiração que colocou esse vírus mortal no mundo e que Deus abandonou tudo e nós estamos aqui à mercê do risco, né? Se eu sair, eu posso voltar para casa contaminado ou não. Se eu for para o hospital, eu posso morrer ou não, posso encontrar um leito ou não, e um monte de fatores que não dependem mais do meu próprio livre-arbítrio. Né? Você imagine no Amazonas, você vê um parente seu entrando no avião, indo para outro estado que você nunca mais vai saber, ou no hospital que você não tenha contato, né? Você ter que confiar em pessoas estranhas. Será que é por acaso? Será que é por acaso a falta de oxigênio no pulmão do mundo? Né? É um pulmão. O Amazonas é um dos pulmões, o mar é o pulmão, mas a Amazônia, né? Será que nós conseguimos calcular a beleza da lei de ação e reação e não do castigo de Deus nesse processo todo? Então chegará um momento que depois deste término de organização, nós ainda iremos nos outros planos auxiliar através do verbo, da reflexão deste raciocínio. Agora, se eu sou instável na questão da fé raciocinada, no primeiro empecilho, né, eu abandono o processo e volto por atrás da fila da evolução e escolho negar Deus. Escolho achar que não depende de mim a parte que me cabe. Escolho a instabilidade emocional ou a chantagem, né, achando que desta forma Deus me pega no colo. Chantagem que fazemos também achando que o tempo é nosso, não de Deus. A importância que eu quero dizer para concluir de nos mantermos em raciocínio de fé é estarmos dispostos ainda a momentos como esse. Parece fácil, né? Parece inclusive que é somente uma vaidade estarmos expostos a necessidade de buscarmos este raciocínio que nos consola, tanto que não é mais palestra que se chama. Alguns chamam de facilitação. Facilitação no espírita no sentido de indicar algum livro, algum caminho, ou uma exposição. Mas na verdade nós estamos expondo os nossos próprios corações, a nossa própria experiência de vida e que parte sempre da relação que você teve com o seu próprio dia, inclusive, com o seu ontem, com o seu amanhã.
E, portanto, é preciso ter boa vontade para separar o que é humano do que é divino, para depois poder relacionar e conviver. Não é separar no sentido de desunir, é separar no sentido de observar que o comportamento divino em nós é a nossa imortalidade. É o milagre de podermos absorver e refletir luz ou sombra no mecanismo da vida. Isso é divino. É a intuição de podermos filosofar na matemática de que 2 e 2 são 4, mas o número infinito significa que sempre que eu botar um elemento a mais na equação, este elemento torna-se real. Vamos numa matemática simples, 1, 2, 3, 4, 5 e vai ao infinito. Não é? Só que, claro, a evolução não é somente isso, ela se soma nas questões das frações. Então, sendo nós este elemento parte do nosso processo de destino, de construção do destino, considere-se que nós não temos para concluir acesso ao peso do karma que nós estamos enfrentando. Nós não temos todas as planilhas, porque se há o significado do esquecimento para nos dar mérito, é para que a gente possa trabalhar para isso. Senão seria privilégio, prêmio. E a evolução não é nem privilégio nem prêmio, a evolução é trabalho. Preste atenção nisso. A evolução não é nem privilégio nem prêmio. A evolução é trabalho. E o trabalho ele terá resultado positivo desde que ele tenha consciência ética de que faz ao teu semelhante o que dele tu gostaria de receber. Mas nem sempre fomos assim. Só que nós temos a saída. O peso dessa equação kármica das nossas vidas passadas não é maior do que o peso que nos levará à compreensão dos erros que cometemos, o resgate e a regeneração, através da caridade. Aqui está o peso dos erros, aqui está o peso da sua consciência em ação. Você pode colocar mais caridade, mais amor, mais perdão, mais fé, e você elevar a sua luz para que a sombra se desfaça, pelo menos uma parte dela, se você não conseguir quitar todas essas dívidas nessa encarnação e evoluir. Se Deus não nos desse a saída do labirinto, que sentido teríamos sermos cristãos e buscarmos a fé? Que consolo seria? Isso é raciocínio. E se isso não estiver claro no momento da dor e do sofrimento, e se isso não se transformar na hora do impulso da indignação, o seu principal ponto de reflexão, você cai nas tentações. Você se deixa levar pela vingança, pelo ódio, pelo calculismo. Você se transforma na sua versão negativa anterior, como quando você tem problema no computador e você retorna ao sistema ao ponto do passado porque você travou. Não é tão difícil, né, de se compreender essas coisas, mas na prática parece que exige um pouco mais de boa vontade de todos nós. Porém, sendo humanos, não justificando isso, tenhamos a certeza de que é possível concretizar isso em nós e embelezarmos com uma boa colaboração, com uma rica construção de fé, a persistência que nos dará mais amplo campo de ação, de liberdade e de boas ações no universo infinito, que nos exige uma coisa só: o convívio conosco mesmos. Esse é inevitável. De resto, as nossas escolhas nos darão amor ou dor, de acordo com este significado que damos e a importância que damos a nós próprios em levar a sério isso e colocar na prova das respostas que Deus nos dá quando fazemos a pergunta certa nesse sentido, raciocinando sobre o que Ele quer de nós. Ok? Era isso, mais ou menos, pausadamente, lentamente, o que eu quis dizer hoje. Amigos queridos,
que aqui passaram ou que passarão, vamos juntos persistir. E se nos encontrarmos em momento de tristeza e de negação, nos refresquemos a memória em Jesus, porque Ele sempre demonstrou coragem e até hoje olha por nós. Muito obrigado a todos, uma boa noite a todos, coragem, porque nos tempos difíceis e de grandes batalhas é que surgem grandes heróis. Somos nós auxiliando aqueles que estão ao redor de nós, pedindo também um alento, um carinho e orientação. A nossa obrigação é levar a Deus o nosso raciocínio. Mas como pode um cego conduzir outro cego se nossa própria fé não nos consola? Vai passar e veremos a misericórdia de Deus matematicamente, cientificamente, filosoficamente materializada na certeza de que valeu a pena ter fé. Boa noite a todos, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.